Olá, queridos e queridas, graça e paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que abençoe sua vida, sua casa, seus projetos, que tudo vá bem para você e que tudo seja para honra e glória do nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos para trazer mais uma meditação acerca da palavra de Deus, porque nós temos aprendido que a Bíblia não é um livro para ser lido, mas é um livro para ser estudado, meditado e aplicado. Amém? Hoje eu quero meditar com você em Lucas 22, a partir do versículo 14. Todo texto que deveria ser lido é até o versículo 54, mas nós não temos esse tempo, então eu quero que você leia, assim que você puder, todo esse texto, para que Deus fale com você através dele, assim como ele falou comigo. Eu vou ler somente alguns versículos para então fazer as considerações que eu creio Deus deseja falar comigo e com você nesse dia. Então, Lucas 22, 14 diz o seguinte: E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino dos céus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está à mesa. Até aqui, queridos, eu quero ler com você. Nós vemos aqui a última ceia do Senhor Jesus com seus discípulos, era a ceia da Páscoa, mas nós vemos aqui também a instituição daquilo que nós chamamos Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, né? Quando o Senhor ele toma dois elementos da mesa, o pão e o cálice com o vinho, e ele vai dizer que o pão é o seu corpo, que o vinho é o seu sangue derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Mas não é acerca da ceia do Senhor que eu quero meditar com você nesse dia. Eu quero falar a respeito de uma mesa, de algumas pessoas que estavam ao redor daquela mesa. Nós vemos em Lucas 22, aqui em todo esse texto que eu falei para você, nós vemos as últimas horas de Jesus antes dele ser preso. E nós sabemos que depois de ser preso, ele foi açoitado, foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele teve que carregar a sua cruz até o monte do Gólgota, ele morreu ali naquela cruz, enquanto muitas pessoas lá embaixo zombavam dele, morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai, para nos comprar de volta, tudo isso nós sabemos, não é mesmo? Mas eu quero falar com você a respeito de que Jesus, ele sentou-se ali naquela mesa para a última ceia, né? E ali ele ia trazer algumas revelações para os seus discípulos, ali ele ia falar acerca do que ele haveria de sofrer, né? Mas nós vemos que ali naquela mesa teve também a revelação da traição, teve a revelação da negação, né? Nós vemos ali alguma discórdia acontecendo, uma competição acontecendo, um querendo ser maior do que o outro no reino dos céus. Então nós vemos ali a revelação do orgulho, né? Teve revelação de quem ia negar, teve revelação de quem ia trair, sabe? Porque sim, um iria negá-lo, o outro iria traí-lo, mas todos eles, queridos, todos eles iriam desertar.
É interessante falarmos que aqueles homens, eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos, diariamente. Eles conviviam com Jesus, eles viram seus milagres, as maravilhas, as curas, os sinais que ele operava, eles aprenderam seus ensinamentos de perto, foram discipulados por ele. Mas agora, na hora mais difícil, no momento em que ele iria se entregar, que ele iria morrer, quando se aproximava a hora dele ser preso, quando ele caminhava para a sua morte, Jesus estava mostrando para os seus discípulos, que eles na verdade não tinham entendido muita coisa, que na verdade eles não estavam prontos, que na verdade não se serve a Deus por emoção, porque quando servimos a Deus por emoção, quando a decepção vem, quando a luta vem, quando a perseguição vem, quando o medo vem, a gente acaba negando, a gente acaba traindo, a gente acaba desertando. Então eu quero falar com vocês, nesse texto que está descrevendo a última conversa de Jesus com os seus discípulos, Eu creio que se fosse qualquer um de nós teria ficado decepcionado ali, mas não Jesus. Ele estava fazendo revelações acerca do que ele iria sofrer, e enquanto isso eles estavam discutindo quem seria o maior. E ele então vai revelar aqui que o maior na verdade é o menor. Ele vai dizer: antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Porque com certeza ele percebeu o orgulho na vida de alguns. Jesus, ele também vai avisar Simão, ele vai dizer: Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você, assim como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Então perceba que Jesus, ele não rogou para que o Pai livrasse Pedro da provação, mas para que o Pai o fortalecesse. Pedro, ele não acredita e ele vai dizer assim: Senhor, eu estou pronto para ir ter contigo até a prisão e até a morte. Mas Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo até que 3 vezes você me negue. Então, Jesus também revela aquele que ia trair, Nós percebemos um peso, uma angústia naquela reunião. Ele falando o que iria acontecer, e que um iria negar, e que outro iria trair, e que outro iria desertar. Na verdade, todos iriam desertar, então ele seria preso e morto. Vemos revelação de muitas coisas ali, mas eu quero chamar a atenção de vocês a respeito de pelo menos 3 tipos de pessoas ali que estavam naquela mesa. Primeiro, os negadores. Quem são os negadores? São as pessoas que estão muito envolvidas, na causa de Jesus, mas que são pouco comprometidas. Pessoas que estão perto, mas que mesmo perto estão distantes. Pedro, ele se envolvia em tudo, mas ele não se comprometia. Ele era precipitado em falar, precipitado nas promessas que ele fazia, nas promessas que ele não poderia cumprir. Eu estou pronto para ir contigo até a prisão, eu estou pronto para morrer contigo. Que declaração emocionante! Mas nós não servimos a Deus por emoção, queridos. Nós não andamos com Jesus por emoção. Pedro não estava entendendo nada e Jesus vai dizer: Pedro, você hoje ainda vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então os negadores, eles são aqueles que quando a coisa aperta, quando eles se desiludem, eles negam, eles anulam tudo aquilo que eles fizeram até então. Eles ficam em cima do muro. Sabe como eu falei, não é por emoção que se serve a Cristo. Na caminhada vão haver frustrações, decepções, perdas, dor e aflição. E isso não pode te levar a se magoar a ponto de você negar Jesus, a ponto de você negar a sua fé. Nós precisamos servir Jesus com entendimento, nós precisamos discernir o corpo de Cristo, entendendo aquilo que Ele fez por nós, porque quando você entende o que Ele fez por você, nada, nem ninguém, apesar da decepção, apesar da luta, da desilusão, quando qualquer coisa bater a sua porta, não importa se você foi decepcionado
decepcionado por alguém, você vai permanecer firme em Deus. Pedro tinha as motivações erradas, né? E muitas pessoas desistem da caminhada por ter as motivações erradas. Pedro queria fazer muito, ele queria ser o primeiro, mas o que ele na verdade precisava era se converter. Jesus está dizendo para ele: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele precisava se firmar em Cristo. Sabe, no momento crucial da intercessão, nós vemos no Getsemane, Pedro dormiu. O homem que tinha as chaves, que Jesus tinha dado as chaves nas suas mãos, dorme. E quando Jesus é preso, o que Pedro faz? Segue Jesus de longe. Deixa eu te falar, quem segue de longe, um dia vai negá-lo. Segundo tipo de pessoas são os desertores. Em João 20 diz que os que não fugiram do lugar da promessa, como aqueles 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, estavam presos, ficaram trancados e com medo, sabe? Todos desertaram por acharem talvez, né, que a promessa da ressurreição não se cumpriria, ou por medo dos judeus, por medo de também serem presos. Eles fugiram no momento em que Jesus mais precisava deles, sabe? Saíram pela tangente, já não caminhavam mais com Deus, já não tinham mais a mesma pegada de fé, de entrega, de obediência, sabe? Eles fizeram planos, mas a palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E às vezes a resposta que vem do Senhor é diferente dos planos que nós fizemos. E aí então muitas pessoas se afastam, muitas pessoas desertam, sabe? Você precisa buscar nele a direção, você precisa buscar nele a estratégia, você precisa buscar nele a sabedoria que você precisa. Nós precisamos buscar a ele em todas as áreas, porque acontecerão momentos difíceis nas nossas vidas. E nesses momentos difíceis nós não podemos apostatar da fé, nós não podemos desertar. O que o Espírito Santo está queimando no meu coração para te dizer nesse dia é que ele deseja levantar homens e mulheres para serem adoradores comprometidos com a visão do céu, com a visão do reino de Deus, sabe? Para não ser um desertor. A gente precisa tomar muito cuidado com o ativismo e precisa escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, é se render a Deus, é de corpo, alma e espírito, queridos, você estar completamente entregue ao Senhor, para que você não venha apostatar da fé, para que você não venha desertar da fé. E por último eu quero falar dos traidores. Traidor sempre é alguém próximo de você. O traidor sempre é alguém que você ama. O traidor sempre é alguém que já foi seu amigo. Quem não conhece não pode te trair, não pode te decepcionar. Quanto mais próxima é a pessoa, maior é a dor da traição. No Salmo 55, do 12 ao 14, Davi vai dizer assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandeceria contra mim, porque dele eu me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos e andávamos em companhia na casa de Deus. A palavra vai dizer que Aitofel era conselheiro de Davi. Mas em 2 Samuel 17 nós vemos a rebelião de Absalão contra Davi. Veja, Absalão era filho de Davi e Aitofel ficou do lado de Absalão e contra Davi. Então nesse texto nós vemos o desabafo de Davi acerca da traição, né? Quantos nunca ouviram falar de Júlio César, que estava sendo esfaqueado pelas costas, mas de repente ele olha e ele diz: até tu, Brutus, porque Brutus era o homem da sua maior confiança. Então o traidor sempre é uma pessoa ferida, machucada, fracassada, que deixa de ver a verdade de quem verdadeiramente você é. E todas as feridas na alma, na verdade, são uma isca de Satanás, para que essa pessoa venha trair, para que essa pessoa venha se rebelar, né? Então, queridos, nós precisamos entender como Judas se tornou um traidor, porque ele ficou descontente, ele se tornou um crítico, ele se tornou negativo,
e por fim ele se tornou um ladrão. Veja João 12, do 4 ao 6, diz assim: Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos pessoas críticas demais. Judas, ele criticava tudo. Cuidado com o descontentamento, cuidado com a frustração, cuidado com a desilusão. Jesus, ele deu tempo para Judas se redimir, mas ele acabou se tornando o traidor. Quem fica firme com Jesus é amparado por ele no final e tem vitória. Você sabe que Jesus foi restaurar a vida de Pedro. Você sabe que todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Nós lemos isso em Atos 2. E os negadores e desertores se tornaram aqueles que deram continuidade à obra de Jesus, aqueles que fundaram as primeiras igrejas. E se hoje nós estamos aqui, é por causa desses discípulos. Então, queridos, a conclusão que eu quero deixar com você é que uma pessoa traída, abandonada, desiludida, ela tem dificuldade de acreditar de novo. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele foi atrás dos traidores, foi atrás dos negadores, foi atrás dos desertores. E quem sabe hoje ele está indo atrás de você com essa palavra e ele está te dizendo: ei, volta. Permanece na minha presença, não desista, persista. Eu ainda vou te honrar, eu vou te capacitar, eu vou te ungir, eu vou te abastecer, eu vou te encher de poder. E no lugar onde você foi humilhado, no lugar onde você foi ferido, no lugar onde você foi desonrado, eu vou trazer dupla honra sobre a sua vida. Alguns tipos de pessoas ao redor daquela mesa: orgulhosos, competidores, negadores, traidores e desertores. Mas João ficou com Jesus até o fim, a ponto de Jesus entregar os cuidados da sua mãe Maria a ele, dizendo: filho, essa é a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Queridos, muitas pessoas podem te trair, podem te abandonar no momento que você mais precisar. Mas Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar no momento que você mais precisa. Creia nisso, e você nunca está sozinho, porque Ele prometeu para você: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas essa palavra quer dizer para mim e para você: não vamos desistir, não vamos abandonar, não vamos desertar, não vamos negar aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, não vamos traí-lo, crucificando-o outra vez. Vamos permanecer firmes até o fim. Os tempos estão difíceis e ficarão mais difíceis ainda, mas a palavra de Deus diz que aquele que permanecer até o fim será salvo, e Deus deseja a salvação para todos nós. Eu oro para que o Senhor tome essa palavra e gere vida no teu coração, e te encha de poder, e te encha de força, e te console nessa hora, e te fortaleça nessa hora, para que você não desista, e para que você vá até o fim em toda a sua caminhada, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, meu amado, se essa palavra abençoa a sua vida, que você compartilhe com todas as pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra e que ela falar com essas pessoas, assim como falou comigo primeiro e como falou com você. Juntos, queridos, nós somos melhores, e juntos nós vamos prosseguir com a obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Sem mais, eu vou me despedindo por aqui, deixando um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. E se inscreve no canal, amém? Um beijo. Tchau, tchau.